Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Nós te adoramos, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A palavra de Deus diz: abra a tua boca e te encherei. A palavra de Deus diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. E o Senhor nos ungiu. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Ei, aleluia. Glória a Deus. Nós te damos graças, Pai, pela Tua palavra nesta noite. A Tua palavra ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela é apta para discernir os propósitos dos corações, nos edificar, renovar o nosso entendimento e nos encher de fé, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Por favor, essas luzes. Obrigado, equipe. Boa noite, a graça e a paz. Amém? Graças a Deus pela palavra da fé, irmãos. Eu vou compartilhar algo com vocês aqui. Não tem coisa melhor do que andar em fé. Não tem coisa melhor do que você ter um entendimento, do que você ter a palavra dentro de você e o Espírito em você. Sabe que você é pego de surpresa várias vezes para ministrar em ocasiões, em situações que você nem esperava, mas você tem o Espírito Santo de Deus. Sabia, irmãos? A gente precisa entender, e nós não podemos recuar, mesmo diante de situações em que aparentemente nós não estejamos preparados. Porque nós sempre estamos preparados. Por quê? Porque nós dependemos do Espírito Santo. Amém? É culto de ensino, então nós vamos aprender na prática. Vamos aprender na prática como é depender do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Olha que interessante. Eu estou aqui como um sacrifício vivo diante do altar do Senhor. Estou aqui como libação para servir o Espírito Santo de Deus. O ministro que eu tinha convidado para hoje, eu acho que eu esqueci de mandar um e-mail para ele, ele não confirmou, e eu estava esperando, eu falei, e agora? Agora vamos nós, na graça e na dependência do Espírito Santo de Deus, e você vai ser edificado e abençoado. Amém. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós somos cooperadores com o Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. E ainda para complicar a coisa, eu fiz um exame oftalmológico hoje, estou com minhas vistas dilatadas. Estou vendo todo mundo assim, bem nublado. Vou ler a Bíblia. Aleluia! Então, amado, por que eu estou trazendo isso para a prática? Eu falei, não, tem que trazer isso para a prática. O Espírito Santo ele sempre me pega em situações, irmãos, que eu já cheguei em locais de sepultamento, aí chegou lá, Wellington, estou sabendo que você é pastor, eu falei, não sou não, mas vem cá, está aí, não veio um padre, não veio ninguém, será que você poderia ministrar aqui uma palavra? Eu falei, vamos fazer, né? Línguas emergenciais, xaramá, calma aí, só um minuto. Aí fui lá, estava eu lá no cemitério, Espírito Santo. E estava com uma biblinha no meu carro, que era aquelas dos Gideões, aqueles pequenininhos, aquela pequenininha, quem conhece? Aquela azulzinha. Aí peguei aquela lá, daqui a pouco o Espírito Santo me trouxe um versículo. Pensa na bênção que foi aquele momento. Sabe, irmãos, quando nós aprendemos a depender do Espírito Santo,
e saber que quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem nos ensina é o Espírito Santo. Agora, uma coisa nós precisamos entender. Eu preciso estar pronto. Eu preciso estar preparado. Então, eu não tenho que me preparar para uma ministração. Eu tenho que andar preparado. Eu tenho que estar pronto. Jesus pode voltar hoje, irmãos. Você tem que estar pronto para hoje. O tempo do Senhor está escrito em Hebreus capítulo 3 e capítulo 4. É hoje. Então, nós precisamos estar pronto para o hoje, para o agora. Amém? Você não tem que se preparar para uma ministração. Você tem que andar diante dEle, na presença dEle. Amém, amados? A nossa vida, nós fomos arrancados do império de Satanás, amados, para vivermos uma vida nova, uma vida em comunhão com o Espírito de Deus. Uma vida para servir ao nosso Senhor. Nós não somos religiosos, irmãos, é bom a gente ouvir isso, as mesmas coisas. Nós precisamos lembrar, nós não somos religiosos, nós não estamos aqui na igreja para cumprir um compromisso religioso. Nós estamos aqui porque o nosso espírito deseja, nossa alma anseia pela presença do nosso Pai, pelo toque de Deus. Então, amados, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, sempre na palavra de Deus vai ter algo para nós. E falando nesse tema aqui agora, olha só, Isaías 61. O que diz Isaías 61? É justamente nós andarmos em fé. Em fé, o que é andar em fé, amado? É andar confiando no que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Amém? Então, o que a palavra de Deus diz a nosso respeito é a verdade. E eu preciso me agarrar a essa palavra de Deus e pregar essa palavra de Deus, porque eu conheço a palavra de Deus. Eu leio, eu medito, ela já é uma realidade para mim. Amém? Então, a palavra de Deus é a palavra do meu Pai. Ela não é uma literatura comum. Amém, amados? Eu creio na palavra de Deus, que ela é uma palavra viva, que ela é uma palavra eficaz, que ela é uma palavra de poder. A palavra de Deus, ela gera vida, a palavra de Deus, ela liberta pessoas. A palavra de Deus, ela transforma a mente de pessoas. Amém, amados? Ela transforma e ela vive para quem quiser ouvir, para quem quiser receber. Amém? Então, muitas vezes, amados, eu estava lendo a Bíblia e acontecia situações de eu ler a palavra de Deus para alguém e ela chegar como revelação para aquela pessoa naquele momento. Por quê? A palavra de Deus, ela é ungida. Então, amados, nós estamos falando de fé, estamos falando de crer no sobrenatural, estamos falando de crer na palavra de Deus, estamos falando de que nós não precisamos temer nenhuma situação que porventura aconteça repentinamente sobre nós. Amém, amados? Não, é porque o senhor é pastor, o senhor já está assim. Não, isso aconteceu comigo antes de eu ser pastor. Eu já entendi o seguinte, o Espírito Santo de Deus, ele está me preparando, ele está me treinando. Sabe, irmãos, nós estamos aqui reunidos, como o apóstolo Bud falava, a igreja é o local onde os crentes recebem a instrução para viver o verdadeiro cristianismo lá fora. Entendeu? Então você está aqui recebendo uma instrução da palavra de Deus, mas você precisa viver a prática dessa palavra lá no seu dia a dia. Amém, amados? Então, olha, irmãos, muitas vezes eu era pego de surpresa, eu li aqueles livrinhos apologéticos, né, sobre como pensam os testemunhos de Jeová, como pensam os muçulmanos, como pensam os adventistas. Eu li aqueles livrinhos apologéticos e, em uma certa ocasião, eu tive a oportunidade de me deparar com um muçulmano. E eu falei, e agora? Não vinha nada na minha cabeça daquele livrinho apologético que eu li lá dos muçulmanos. Não vinha nada na minha mente na hora para lembrar. Por quê, irmãos? Nós não temos que entrar num debate teológico, num debate doutrinário com as pessoas. Principalmente pessoas que ainda não creem em Jesus Cristo e conhecem Jesus Cristo. Nós temos que simplesmente, amados, falar aquilo que nós cremos e que conhecemos. Qual é a sua experiência de vida com o Evangelho, com a palavra de Deus, com Jesus Cristo? Então, nós temos que viver uma pregação, amados, não é uma pregação, um sermão para uma igreja, é algo que você vive, é algo que você experimenta, é algo do seu dia a dia, é algo que você tem que viver na prática. Amém, amados? Eu tenho percebido que o Espírito Santo ele tem me conduzido a eu depender mais do Espírito Santo de Deus e menos da minha inteligência. Sabe? Mas isso é algo que Deus está fazendo comigo.
Eu não estou colocando isso aqui como doutrina, estou falando que todos nós temos que estudar, todos nós temos que meditar na palavra de Deus, todos nós temos que consultar, né? Se você se sente mais seguro até já ter uma preparação, já ter recebido, isso é bíblico, isso é correto, é teologicamente instrutivo, amém? Mas eu tenho percebido que o Espírito Santo tem me causado essas situações comigo. E eu tenho parado de lutar contra a minha mente, porque quanto mais eu luto da minha mente, eu falo assim, não, eu não quero criar nada da minha mente, eu quero criar do meu espírito. Eu quero que o Espírito Santo comunique ao meu espírito, para que eu possa compartilhar. Aleluia! Enquanto aqui nas línguas emergenciais, o Espírito Santo me trouxe Isaías 61, que é o tema do que nós estamos discutindo aqui, justamente da gente tomar posse do que está escrito aqui no Isaías 61. Olha aqui o que está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, sabe, irmãos, o que nós temos aprendido na palavra da fé? Nós temos aprendido a crer com o coração e declarar com a nossa boca o que nós cremos na palavra de Deus. Então, irmão, se você está diante de uma situação, você tem que lembrar que o Espírito do Senhor estará sobre ti em qualquer situação. E que o Espírito do Senhor, ele habita dentro de ti, e ele que te inspira, e é ele quem convence o pecador do pecado, e ele convence os justos da justiça, e ele convence os pecadores do juízo. Aleluia! Então, nós sabemos que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Amém? Não é a inteligência humana, não é a capacitação humana, é o poder de Deus. Então, amados, se nós somos chamados para andar na fé, nós somos chamados para confiar na palavra de Deus e confiar no que Deus nos colocou para fazer. Aleluia! Sem temer mal algum. Amém? Sabe o que acontece quando a gente teme? É porque a gente tem uma preocupação com a nossa reputação. Não é verdade? Então nós precisamos ser quebrados nessa questão da nossa reputação. A gente tem um zelo pela nossa reputação. E nós esquecemos que nós estamos crucificados com Cristo. E que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, irmãos. Vocês estão aqui? Aleluia. Vocês estão caladinhos? Então, olha só. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O Senhor nos ungiu. Todos nós somos ungidos do Senhor. Nós não temos que nos preocupar com a nossa reputação, nós não temos que ter medo de pregar as boas notícias, porque nós somos ungidos do Senhor. No pregador não é o pastor, o mestre, o apóstolo, não. Os filhos de Deus são ungidos do Senhor. Nós somos os ungidos, amados. A unção nos ensina todas as coisas, diz a palavra de Deus. Então, se a unção está nos ensinando, e a unção está dentro de nós, e a unção vem sobre nós para ministrar a palavra, para ensinar a palavra, é porque nós estamos habilitados, capacitados pelo Espírito que nos santifica. É o Espírito que nos santifica. Entendeu, amados? Aí, como é bom a gente estudar na palavra da fé, estudar a palavra rema, como é bom a gente entender que é Deus quem nos justifica, como é bom entender que nós somos justos do Senhor, porque quando nós entendemos que nós somos justos do Senhor, é Deus quem nos justifica, aí nós sabemos que nós podemos pregar. Nós podemos porque Deus nos justificou para isso. O Senhor nos ungiu para isso, amados. Então é uma grande mentira do diabo querer deixar você sentado, atemorizado, com medo de pregar a palavra de Deus. Então, amados, quando o Senhor coloca alguém para libação, é justamente para nos mostrar, nós precisamos romper as nossas cadeias. Nós precisamos quebrar com essas mentalidades que tentam nos aprisionar e que tentam nos impedir de pregar o Evangelho. Aleluia! Vamos ler de novo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele, o Senhor, me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O Senhor me ungiu para pregar. Então, amados, você está diante de uma situação
e que você se sente despreparado para pregar. Aí você lembra da palavra de Deus: ei, o Espírito do Senhor, Ele me ungiu para pregar. A palavra de Deus que nós temos aprendido da palavra da fé, eu não tenho que crer com o coração e declarar, então eu tenho que crer com o meu coração e declarar contra aquela circunstância. Então a palavra de Deus me lembra lá em Mateus capítulo 10, salvo engano, que diz: abra a tua boca e encherei. Então, amados, se você está diante de uma situação, você de repente ali chegou numa reunião lá do seu trabalho e todo mundo falou: aquele lá é crente, faz uma oração para nós. Você: ai meu Jesus em Cristo, me descobriram aqui de novo. É você, crente, que é um ungido do Senhor, que carrega o Espírito Santo. Você é o templo, você é o santuário, é você que carrega a vida de Deus. É você que vai ter que abrir a boca e inundar aqueles corações com a palavra da fé, com a palavra da salvação. Porque aqueles lá são sepulcros caiados, são vazios, estão mortos espiritualmente. Você está vivo espiritualmente. Então a palavra está dentro de você. O Senhor diz na Nova Aliança, lá em Hebreus, que o Senhor, Ele gravou em nossos corações a sua palavra. E Ele gravou em nossa mente a sua palavra. Aleluia! Então a palavra está dentro. A palavra já está no meu coração. E a palavra já está na minha boca. E a palavra de Deus já está na minha mente. Sabe, irmãos, quando o Senhor me chamou numa madrugada, quando eu ainda estava pensando o que eu ia fazer, falei: será que eu tenho um chamado? Não tenho, não sei o quê. E eu estava pensando em investir em outras coisas. O Espírito Santo me chamou para ler Colossenses capítulo 3. Aí eu pensei: mas Colossenses capítulo 3 eu já conheço. Mas eu fui ler, fui obedecer ao Espírito Santo. Porque eu sempre lembrava daquele texto lá de Colossenses capítulo 3, que diz assim: tudo que você fizer faça como para os homens, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Então isso significa que no seu trabalho, você tem que fazer como se você estivesse fazendo para o Senhor. Significa que na igreja, você tem que fazer como você faz para o Senhor. Tudo aquilo que você for fazer, crente, filhos de Deus, você representa Jesus, você tem que fazer como para o Senhor. Mas não era esse versículo que eu já conhecia. Era um outro versículo que ele quis me chamar a atenção. E no outro versículo, ali no começo, nos 3 primeiros versículos, que fala: ei, pense nas coisas lá do alto. Pense nas coisas lá do alto. A minha mente estava pensando nas minhas coisas naturais, nos meus projetos naturais, nos meus planos naturais. A minha mente estava pensando. Eu estava planejando algo na minha carreira acadêmica, vamos dizer assim, profissional. E aí o Espírito Santo me acordou e me mandou eu ler Colossenses 3, e quando eu li Colossenses 3, esse versículo saltou: pense nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Aleluia! Nós somos chamados agora para pensar nas coisas lá do alto. Nós somos chamados agora para viver com a mentalidade do céu, com a mentalidade de Deus. Nós não somos mais chamados para viver os nossos planos, os nossos projetos. Nós somos chamados para viver os planos de Deus para a nossa vida. Sabe, irmãos, porque muitas pessoas estão frustradas, ou muitas pessoas não estão prosperando em seu caminho, em seus negócios, até, porque elas estão investindo mais no natural do que nos pensamentos lá do céu. Você foi ungido para pregar boas notícias aos quebrantados de coração. Está dizendo aqui que são os quebrantados de coração. Os quebrantados de coração são aqueles que abrem o coração, têm um coração ensinável, são aqueles que vão ouvir, vão receber e vão aceitar a ministração. Amém? Eu estou me sentindo aqui como se eu estivesse naquela câmera falando com a televisão, porque eu não estou vendo ninguém, estou vendo só o vulto. Glória a Deus! Aleluia! Vocês estão aqui, irmãos? Amém? Olha que beleza. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, essa é uma declaração de fé que você tem que fazer no momento, numa situação que você foi convidado, convocado, e você estava despreparado. Você não esperava por aquele momento. Ai, meu Deus do céu. Pastor, vem aqui agora, gente, chegou uma situação aqui, tem que ir no hospital, visitar, orar para ele. É você, crente.
Você que está lá. Aleluia. Eu já fui surpreendido pelo Senhor em várias situações. E graças a Deus que eu pude contar com o Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso mestre, e entender que quem faz é Ele. E depender dEle. Aleluia. Quando nós dependemos dEle, e temos confiança nessa verdade da palavra, nós sabemos que Ele está falando, que Ele está fazendo e que Ele vai estar instruindo. E eu creio no nome de Jesus que você hoje vai romper com essa mentalidade do não posso, do não tenho, de tô com medo, tô com vergonha, sou tímido. Ei, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Jesus, Ele repreendeu seus discípulos e falou, por que sois tão tímidos? Então a gente precisa tomar posse da palavra, que a palavra está dizendo a nosso respeito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou? Então a Bíblia está dizendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, então eu sou ungido. Eu sou ungido para pregar boas notícias aos quebrantados. Aleluia! Diabo, eu sou ungido para pregar boas notícias. Aleluia! Então o diabo não vai te acuar, ele não vai te intimidar, e você não vai recuar, porque você não é daqueles que retrocedem, mas você é daqueles que avançam, porque a palavra já está dentro de você, porque a palavra já vive em você, porque você vive essa verdade da palavra. Aleluia! O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, o Senhor quem me ungiu para pregar. Ouça inferno, ouça diabo, ouça demônios, o Senhor me ungiu para pregar. Eu não vou me calar. Para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Olha o detalhe, a palavra ela é verdade. A palavra nos dá autoridade. O Senhor nos ungiu. Ela é verdadeira, nós sabemos disso, mas Ele está falando que quem vai receber? Os quebrantados de coração. Aleluia! Então nós precisamos, não se condene se você pregou o Evangelho e a pessoa não recebeu, não aceitou, não creu, não quis confessar Jesus, não se condene. Ele está falando que os quebrantados, o Senhor te enviou para os quebrantados. Os quebrantados são aqueles que os coraçõezinhos estão abertos, sensíveis. Não são corações petrificados na razão, não são corações empedernidos, né? Com a mente cauterizada na incredulidade. Aleluia! Oh glória! Eu estou começando a me animar. Sabe por quê, meu irmão? Você precisa saber quem você é, você precisa saber o espírito que você pertence, você precisa saber o espírito que está em você, você precisa deixar esse espírito queimar no seu coração, para você se levantar por dentro. Ei, não deixa o diabo dominar a sua mente e deixar você prostrado para baixo. Você precisa se levantar no Espírito. Ei, você está falando como um chavão, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, então você prega. Aleluia! Eu sou o que a Bíblia diz que eu estou, então você se levanta e você vai, você não fica parado, você não deixa ele te intimidar. Aleluia! Você não vai ficar frio, amém? Seja fervoroso de espírito, seja fervoroso de espírito. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Por que eu estou repetindo isso? Porque, amado, fé não declara? Fé, você tem que declarar com a convicção que está dentro de você. Não é com a convicção mental. Então, quando você declara com a convicção que está dentro de você, querido, as portas vão se abrir, as coisas vão romper, e você vai avançar, e você vai tomar posse daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Não fique no marasmo, não fique anestesiado. Aleluia! Não é tempo mais dos crentes ficarem anestesiados, acostumados, esperando que a vacina pegue todo mundo. A vacina já te pegou. Você foi ungido para pregar. E ele está falando que você foi ungido para pregar e para curar. Ele enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos
e a pôr em liberdade os algemados. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Aleluia, irmãos! O Senhor nos ungiu para pôr em liberdade. Oh, glória! Oh, aleluia! Sabe, irmãos, quando você se depara sozinho diante de uma dificuldade, diante de uma pressão, diante de uma situação difícil de se resolver. Eu no gabinete muitas vezes tenho me deparado com situações difíceis. Eu não estou preparado para o gabinete não, irmão. Eu não sei o que a pessoa está passando, eu não sei o que a pessoa necessita, que ela quer. Sabia? Eu estou falando, amados, que nós precisamos entender que a Bíblia diz que nós somos, e nós precisamos realmente reconhecer que o Espírito está sobre nós, e que é o Espírito quem faz através de nós, porque Ele nos ungiu para isso. Aleluia! Não é na sua força, não é na sua inteligência, não é na sua academia, é no poder de Deus. Aleluia! É no poder do Espírito Santo de Deus. Então, quando você entende que é no poder do Espírito Santo de Deus, aí você enfrenta a pressão, a circunstância da pessoa, mais complexa que seja. Você não é psicólogo, mas você tem um Espírito que conhece os corações e conhece a profundeza do ser humano. Aleluia! Aí quando você se rende ao Espírito, a unção vem. Aí as palavras começam a fluir, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, começam a fluir as palavras, começam a chegar as palavras. Palavras que põem em liberdade o cativo. Palavras que libertam do cativeiro. Palavras que despedaçam o jugo, porque é a palavra do Pai. É a palavra de Deus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Essa palavra é a verdade. O Senhor me enviou para curar, o Senhor me enviou para proclamar libertação aos cativos. Aleluia! Você precisa pregar o Evangelho, chegar diante de um bêbado e falar: você hoje vai ser liberto, no nome de Jesus. Aleluia! Você está diante de uma situação que você sabe que naturalmente você não tem como libertar aquela pessoa, mas você chega para ele: hoje a tua vida muda. Quando você fala isso com convicção, com consciência de quem você é, de quem você pertence, da palavra que Ele te deu. Não, amado, você não precisa ter uma visão, uma revelação, um anjo com a espada desembaiada, eis que te digo. Você já tem a palavra. E a palavra é a verdade. Então nós somos da fé chamados para tomar posse da palavra, para crer na palavra e para declarar a palavra. Aleluia! Pode até ser que naquele momento você pense que aquela pessoa não foi liberta. Pode até ser. Porque muitas vezes você quer os teus sentidos funcionando. Você quer ver acontecendo alguma coisa. Mas, amado, você precisa crer que a verdade da palavra que Ele te ungiu, quando você liberou a palavra, ela vai quebrar naquele coração, vai mexer por dentro daquela pessoa e vai começar a ruminar. Você é chamado para pregar, o outro é chamado para regar, e o outro é chamado para colher, e o Espírito Santo dá o crescimento. Aleluia, crentes, igreja do Senhor, nós estamos vivendo o tempo do avivamento. O tempo do avivamento não é tempo de religiosidade, de regras e usos e costumes, é tempo de declarar a palavra de Deus. E você vai encontrar corações quebrantados, famintos, desejosos de ouvir Deus. Amém? Pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Oh, aleluia! O Senhor nos ungiu para consolar todos os que choram. Aleluia! Lembrei agora aqui, lembra daquela administração que eu fiz no domingo? Daquela pessoa que ela teve uma visão na madrugada na casa dela, que ela teve uma visão aberta, lembra? Quem esteve no culto, quem não teve, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Deixa eu falar isso, deixar de congregar. Se você deixa de congregar, você vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Quando você vê, você está tão frio, geladão,
já está na UTI espiritual. Você precisa desta unção coletiva. Você precisa ser revigorado pela unção coletiva. A palavra de Deus é verdade, o Senhor está aqui, o Espírito do Senhor está aqui. Ele disse na sua palavra, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei. O Senhor está envolvido nesse negócio de pregar a palavra. Jesus está envolvido nisso, meu irmão. Você não é uma alma ambulante, você é um espírito vivificado. Amém? Então, lembrando lá da pessoa, ele teve a visão, né, tal, aí eu orei por essa pessoa. Sabe, quando eu orava por essa pessoa, depois que eu orei, que eu falei com ele, sabe o que ele me disse? Nossa, a sua voz, a sua palavra, ela tem como um eco. Eu vi ela como um eco dentro de mim. Uau! Você entendeu o poder que o Senhor nos dá? Que o Senhor nos confere? Você entendeu a unção, amado? O Senhor nos ungiu para pregar o Evangelho. Enquanto eu impus as mãos sobre ele, que eu orei por ele, depois ele falou, ele ficou ali, quieto. Não teve nenhuma manifestação de nada não, ele quieto. E ele falou, as suas palavras, eu vi como eco, dentro de mim. Uau! Olha o poder da palavra que você libera sobre a vida de uma pessoa. Ei, isso é a palavra viva. Deixa eu ler de novo para você entender como isso é a palavra na prática. O Senhor me chamou para proclamar a libertação aos cativos. Pegaram? O Senhor me chamou para proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Pegou? Você entendeu? Chegou a revelação? Pois isso é a palavra viva. Então, quando eu falei para ele, ele disse que ele ouviu a palavra que foi proclamada dele, já, ou seja, era a voz de Deus chegando dentro dele. Era a palavra do Espírito de Deus chegando dentro dele. Quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo de Deus. Ei, você está entendendo como você precisa largar essas algemas, esses pesos, de se desembaraçar dessas coisas que estão te amarrando, impedindo você de fluir no Espírito de Deus, de fluir naquilo que o Senhor te ungiu para fazer? Você está me entendendo aí, irmão? Como você precisa se desprender do seu natural, amém? E precisa viver o espiritual. E você vai viver espiritual como? Porque você está sentindo um arrepio na espinha? Não, porque a palavra está escrita na palavra. E você vem aqui e diz, na maior cara de pau, que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E diz, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E quando chegou o dia da pressão, você não está fazendo nada. É ou não é? Você precisa usar a palavra, e você precisa crer que a palavra que você está liberando, ela está rompendo, ela está quebrando, ela está destruindo fortalezas, e que você no reino do Espírito, você está avançando, você está tomando posse, coisas estão acontecendo. Aleluia! Porque nós somos espirituais, nós não nos movemos pelo que vemos, nem pelo que ouvimos, mas pelo que cremos. Amém, amados? Então nós precisamos nos mover pelo que cremos. Então, quando você começa a experimentar o mover do Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai vendo como essa palavra é viva. E o Senhor me chamou para proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Ei, quando você proclamou, quando você liberou a palavra, ela chegou no coração. Ela já quebrou ali no coração daquela pessoa. Algo já começou a acontecer. Deixa eu te dar mais um testemunho da palavra. Jesus falou para aquela figueira, ele falou com um pedaço de pau. Jesus tinha mais fé do que nós, não era? Porque ele falou com um pedaço de pau, parado, amaldiçoou, seca, até a raiz, e foi embora. Não foi mágica, não secou no mesmo instante, seca até a raiz, e foi embora. Quando voltaram, estava lá seca. Você foi chamado para proclamar a libertação. Quando você liberou a palavra já vai se manifestar dentro daquele coração. Libertação. Aleluia! Certa vez no meu trabalho, tinha um crente lá pregando para mim. E a gente estava num plantão de madrugada, foi tão interessante que ele estava de 2 às 3, numa escala lá, de 2 às 5 da manhã. E naquele momento, nenhum telefone tocou, não teve barulho, não teve nada, foi um silêncio, e tinham 2 crentes pregando para mim, era um numa orelha e outro no outro.
ninguém atrapalhou. O Senhor me pegou ali. Senta aí agora que tu vai ouvir. Aleluia! E aqueles crentes falaram coisas que no meu coração me condoíam. Então, nós somos ungidos para proclamar a libertação aos cativos. A gente nem sabe o que Deus está falando dentro do coração da pessoa. Eu nem sei o que Deus está falando dentro de você, mas eu creio que você vai romper, sair dessa intimidação, sair desse medo, sair dessa vergonha, porque o Senhor te deu espírito de ousadia e de intrepidez, e não de covardia, para pregar o Evangelho. Então isso não é na força do seu braço, mas isso é na confiança que você tem na verdade da palavra de Deus. Então o Senhor me ungiu para proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aleluia! Esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano aceitável do Senhor. Está próximo a volta do amado. Israel está em guerra lá com os árabes. Eu não estudei escatologia, não vou ficar ali nesse tempo, deixa para a tia Zil, que gosta disso. Mas eu gosto de ver os sinais estão aí. Eu sei que eu vou subir. Aleluia! Eu quero estar preparado a cada manhã, a cada dia, porque se vier agora, pá, é num piscar de olhos. Você já percebeu que nós já estamos agora no dia 20 de maio de 2021? Você já percebeu que hoje é quinta-feira? Parece que o domingo foi ontem? Você está entendendo que os tempos estão sendo bem abreviados, como diz a palavra? Não precisa nem estudar escatologia para entender essas coisas, é ou não é? E tu fica aí querendo ainda andar de qualquer maneira, vacilando, hein? Querendo esfriar na fé. É tempo de você permanecer. Aleluia! Não seja como aquelas virgens prudentes que vai atrás de óleo, não. Você tem que estar com a vasilhinha cheia. Como é que você vai estar com a vasilhinha cheia, queridão, queridona? É permanecendo, é perseverando, é orando o tempo todo. Orai sem cessar, é o que a palavra de Deus diz. Você tem um culto de oração para você estar cheio do Espírito. Aleluia! Eu sei que nós cantamos aqui, eu navegarei no oceano do Espírito, Espírito enche a minha vida. Não é assim não, é você que se enche, é você que canta salmos, é você que canta em línguas, aí você se enche, é o que a Bíblia nos ensina, amém? A gente deixa cantar para ver se pega alguns crentes aí que gostam de se emocionar, amém? Mas você, biblicamente correto, queridão, queridona, é você quem se enche. Amém? Permaneça cheio do Espírito. Permaneça cheio na presença do Senhor. Então o verso 3 diz, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa, em vez de cinzas. Oh glória, olha aí. Esse é o nosso chamado, colocar coroas em vez de cinzas. Ah, você tem uma coroa para receber, meu querido. Óleo de alegria em vez de pranto. Você já pensou, irmãos? Olha só, eu fui surpreendido lá no sepultamento da mãe da Vânia. Eu não entendi aquilo. Eu comecei a ministrar e foi uma alegria, não foi, Vânia? Todo mundo se alegrando, parecia que estava numa festa. Olha, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor nos ungiu para levar óleo de alegria. Agora, amados, não sou eu que produzo isso, não é você que produz isso, é o Espírito Santo. O Espírito Santo produz com um fim proveitoso. O Espírito Santo sabe quem está ali presente naquele momento. Aleluia! Nós precisamos entender, quem faz todas as coisas é o Espírito Santo. Nós somos cooperadores com o Espírito Santo. Amém? Quantos viram lá o áudio do irmão Thales Roberto, lá no podcast? Vocês viram? Vocês ouviram? Ouçam. Você sabe que o Thales, ele teve um probleminha aí com autoestima muito elevada, né?
Ele teve um problema com isso, com a autoestima muito elevada. Aí teve que baixar um pouquinho a bola. E ele reconhece isso ali, vê como isso tratou na vida dele. Aí ele entendeu que quem faz a obra, meu irmão, é o Espírito Santo. Glória! Aleluia! Você pode confiar no Espírito Santo, você pode depender do Espírito Santo, você pode andar com o Espírito Santo. O Senhor nos ungiu, Ele nos deu o Espírito Santo para isso. Óleo de alegria em vez de pranto. Então, amados, veja, a Bíblia, ela é prática, ela é viva, ela é verdadeira, ela não é apenas um ensino teológico, amém? Você tem que experimentar a palavra, no dia a dia, na prática, você tem que experimentar ela se manifestando para você como óleo de alegria, se manifestando para você como quebrantamento, amém? Então nós precisamos, amados, desejar a Bíblia viva, e nós somos a palavra viva, nós somos a carta viva, nós somos o bom perfume de Cristo, amado. Então, quando nós vivemos a Bíblia na prática, experimentamos ela, a palavra de Deus, aí sim ela é viva em nós. Não é apenas uma pregação automática, mecânica. Amém? Entenda, por favor, não estou dizendo que você estudar é errado, não estou dizendo que você ter já a revelação do Pai é errado, não é isso. Eu estou falando que nós precisamos quebrar as nossas caixinhas religiosas e entender que o Espírito Santo de Deus, ele opera em todos, por meio de todos, para um fim proveitoso. Porque dele e por ele são todas as coisas. Porque ele é o Senhor. E quando a gente ficar limitado num formato, nós não vamos experimentar as manifestações do Espírito de Deus. A multiforme sabedoria de Deus. Aleluia! A multiforme graça de Deus. Por isso eu indiquei para vocês aquele livro da história do Tony Cook, que vocês leram, né? Você vê que ali tem vários exemplos que o Tony Cook vai colocando, como Deus usou cada uma daquelas pessoas. Pessoas instruídas, pessoas iletradas, e tudo era o Espírito operando. Avivamento. Amém? Então, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado. Aleluia. Sabe, amados, que nós podemos levar essas vestes de louvor em vez de espírito angustiado, em locais de sepultamento, em locais de tristeza, em locais onde não há esperança. Nós somos ungidos para isso. Amém? O Senhor nos ungiu para libertar essas pessoas que estão no mundo. O Senhor nos ungiu para levar consolo às pessoas que estão desesperadas, sem esperança. O Senhor, Ele conta com a sua igreja. Nós somos a igreja. Nós somos os braços, as pernas, a boca de Deus aqui na terra. Amém, amado? E é o Espírito quem te dá o crescimento. Saia da caixinha, saia da cadeira, parte para cima do Satanás, porque o Senhor disse que no seu nome nós pisaremos em serpentes. Aleluia! Então nós precisamos, amados, sair da nossa caixinha e nos lançar nos braços do nosso Pai. Por quê? Olha como vai ficando bom aqui. Então, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Somos nós, ungidos para pregar, ungidos para proclamar, ungidos para curar. Somos nós, amados. Nós somos a resposta para esta geração, para este mundo. Não fique esperando a resposta do médico, não fique esperando a resposta lá de fora. Não, você, eu, nós somos a resposta para esta geração. Eles estão esperando nós, amados. Amém? Olha aqui, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Nós somos chamados carvalhos de justiça para a glória do Pai. É para a glória do Deus, o Pai. Aleluia, irmãos. Oh, Pai bom, maravilhoso é o nosso Deus.
Oh, glória a Deus pela palavra da fé. Glória a Deus por essa palavra rema. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que começam no rema, fazem o primeiro semestre. Na primeira matéria, eu experimentei, por isso sempre eles escalam o pastor local para iniciar a aula. E eu sempre gosto de chamar o povo, falei, não desista, não falte aula, porque você vai receber instruções aqui. Aí na primeira matéria eles estão no gás, na segunda matéria eles estão no gás, na terceira matéria, aí já começa a faltar um dia, aí já começa a faltar o dia da consagração. Irmãos, nós precisamos valorizar essa palavra, irmãos. Eu estudei os 3 anos, os 2 anos, aí no ano seguinte veio escola de ministros. Eu só tive uma falta por causa do meu trabalho, uma falta nos 3 anos, porque eu criei e declarei no meu coração, eu não vou faltar. Entende, amado? Amados, nós estamos aqui, é ou não é? Olha aqui, a quantidade de pessoas, eu estava orando hoje, falei, pai, abre as portas da igreja, porque se o senhor não abrir as portas, nós vamos ter que fazer 50 cultos aqui, mas culto vai ter. Amém, irmão? Abre, Senhor. Dá um basta nessa mentirada desse Satanás do Covid. Amém? Que todo mundo tome logo sua vacina, que a segurança está seguro na vacina, que tome sua vacina. A minha segurança está no Senhor. Amém, amado? Ele vai cumprir os meus dias nessa terra. Amém? O Senhor vai cumprir os meus dias nessa terra, meu irmão. Ele já me provou isso. Eu já passei por situações de pressão, de risco de morte, e eu vi ali um testemunho de Deus falando, quem cumpre os seus dias sou eu. Aleluia! Quem cumpre os meus dias nessa terra é o Senhor, meu irmão. Amém? Enquanto eu não cumprir o que Ele quer que eu cumpra, nada vai acontecer. Você viu que tentaram matar Paulo, apedrejaram Paulo. Paulo foi dado como morto, mas Paulo não tinha cumprido os seus dias ainda. Aí Paulo vai e se levanta, parecendo aquele lá, como é que é aquele filme do... Não, aquele outro que é difícil de matar lá. Não, aquele do Schwarzenegger, que já tem o 50º filme do Schwarzenegger. O Exterminador. Daquele jeito, ele já se levanta. Não é? Vocês viram, às vezes eu assisto uns filmes bíblicos, assim, aqueles filmes bem antigos, mas aí Jesus, era interessante como é que eles conseguiram fazer aquela cena. As pessoas tentaram lançar Jesus no penhasco. Aí Jesus vai assim, passa, se livra daqui, daqui a pouco Jesus vai embora. Por quê? Jesus não ia morrer caindo de um penhasco, nem de Covid, não. Ele ia se entregar, ninguém poderia matar, tirar a vida dele. Ninguém podia tirar a vida dele. Aleluia! Porque tem um propósito em Deus. Então veja aqui para nós encerrarmos. Eita, já, que hora é aí? 9 horas? Eu estou vendo só o zerozinho ali, irmão. Graças a Deus que eu estou conseguindo ler a Bíblia, né? Olha então, é isso. Chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Você foi plantado nessa terra, nesse tempo, nessa geração, pelo Senhor, para ser chamado carvalho de justiça para a sua glória. Você não foi plantado nessa geração para padecer, para dar um testemunho de miséria, de fome e de sofrimento, não. Você foi plantado carvalho de justiça para a glória de Deus o Pai. Você precisa tomar posse dessa palavra, meu irmão. Fala, Pai, está escrito na tua palavra. É assim que eu oro, irmão. Pai, está escrito na sua palavra. Aleluia. Está escrito na sua palavra, Senhor. Aí diz, o que diz? É a nosso respeito. Edificarão os lugares antigamente assolados. Somos nós que vamos edificar. Restaurarão os de antes destruídos. Somos nós que vamos restaurar. E renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Somos nós, irmãos. Somos nós que edificamos, somos nós que restauramos, somos nós que renovamos as cidades. É ou não é? O que era esse prédio aqui? Quem viu aqui? Nós viemos aqui, não viemos?
uma turma veio aqui, nós viemos orar aqui nesse ambiente, estava esse teto todo quebrado, o piso todo quebrado, que não tinha nada disso, e nós viemos orar aqui. Então, onde nós entramos é o quê? É para restaurar, é para edificar, é para renovar. Nós entramos lá na 513, como é que estava a 513 lá? Era uma oficina mecânica, óleo, graxa para todo lugar, não tinha nada daquilo, mas nós entramos e haja luz. Então, onde nós entramos, nós construímos, nós renovamos. Amém? Sabe o que é interessante? Que a Alexandra estava compartilhando comigo que a igreja da Vila Matilde, né? Da Vila Matilde, Alexandra? A Vila Matilde, do Verbo da Vida da Vila Matilde. Eles estavam com um espaço muito grande e eles alugaram esse espaço lá. E o dono não queria alugar para a igreja, porque achava que a igreja não ia pagar, que não ia, né? Devido a outros maus testemunhos de outras pessoas. Mas aí, Vila Matilde entra, reforma o prédio todo, renova tudo, cresceu, multiplicou, teve que mudar. Aí teve que mudar. Aí, o que aconteceu? O dono ficou maravilhado. Vocês melhoraram o meu prédio, e agora vocês vão embora. E aí o dono já abriu o coração dele, já alugou para uma outra igreja, e a outra igreja assumiu, e eles já foram lá reformar. Eu acho que o chamado do Verbo da Vida deve ser reconstrução de prédios, porque onde entra uma igreja Verbo da Vida, é para reformar, é para construir, entendeu, amado? É para dar um testemunho que nós estamos aqui, para edificar, para renovar, para reconstruir. Oh, aleluia! Glória a Deus, essa palavra funciona, a palavra da fé funciona, irmãos, aleluia. Tem um pastor que está estudando aqui no Rema, pastor de outra igreja, e ele estava compartilhando comigo que eles estavam, a gente foi lá dar uma aula demonstrativa para eles, antes ele colocou 10 pessoas aqui estudando, que ele estudou no Rema, concluiu, e ele trouxe as pessoas que queriam, e investiu dos pastores dele para estudar aqui no Rema também. E nós fomos lá na aula demonstrativa. Lá, eles estavam alugando a quarta-feira só, para funcionar lá na igreja Exército da Salvação, lá na L2. Então, eles estavam igual a gente estava no tempo da LBV. Estavam ocupando o espaço, alugando aquele espaço, mas não tinha teto, não tinha lugar, não tinha nada. Entendeu? E aí, quando a gente foi lá, ministrou a palavra, eu compartilhei com ele lá no púlpito, falando, nós estávamos desse jeito que vocês, mas nós rompemos. E aí ele se animou, ele pegou. Começou o Rema, ele já alugou a loja ali. Aí, irmãos, ele mostrou para mim que eles mesmo lá, sem ter lugar fixo, eles começaram um ponto de pregação lá em Natal, lá no Rio Grande do Norte. E ontem ele estava compartilhando comigo, que a igreja está crescendo e avançando. Sabe por quê? Porque eles estão ensinando a palavra da fé. Porque ele está ensinando a palavra da fé. E ele disse que o povo está chegando. Ele falou assim, nós já tivemos que quebrar uma parede. Aleluia! Funciona! A palavra de Deus funciona, a palavra de Deus é a verdade, nós precisamos viver essa verdade. Não é porque não está funcionando para você que Deus é mentiroso. Não, Deus é verdadeiro. Mentiroso é você que não está funcionando. Você precisa fazer ela funcionar para você. Amém? Amém? Oh, ai de mim. Essa foi forte, né? Foi, né? Essa sacudiu agora, né, irmão? O irmão chega e regalou o olho. É assim mesmo. Amém. A gente precisa, amado. Ei, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Olha, irmão, deixa eu compartilhar algo para vocês. O Espírito Santo mostrou para mim, na palavra, ele mostrando assim, Jesus. Onde é que Jesus estava alisando a cabeça de alguém? Eu acho que Deus estava me confortando, né? Eu falei, mas Senhor, por que o Senhor eu podia falar do céu? Deixa eu falar do céu. O céu é azul, irmãos. Tudo é lindo. Mas por que Jesus falava palavras que chocavam? Hein? Por que Jesus lançava... Vai ler o Evangelho para você ver. Começou com a mãe dele. Que deu eu contigo, mulher? Ah, né? Não, Jesus falou assim, ei, tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. O que é isso? Comunhão. Tem que ter comunhão. Ai, é dura essa palavra. Foi todo mundo embora. Aí ele olhou para os 12 e falou, quer ir também? Jesus, A gente quer ver só um Jesusinho romanceado, não, Jesus é a verdade. Sabe por quê, meus queridos? Nós não estamos brincando de ser crente, nós não estamos no mundo aqui para ficar brincando,
Nós estamos lidando contra o príncipe deste mundo, que é Satanás. E você tem que tomar posse de que você é filho de Deus e está aqui para desfazer as obras de Satanás. Aleluia! Não é afagando a alma que você vai desfazer as obras de Satanás, não. Quebra! Quebra! Aleluia! Quebra a mentalidade do inferno. Quebra a sugestão do diabo. Oh, glória! Pai, obrigado. Já chegou a hora. Olha, ainda cumpri o horário. 5 minutos passaram. O pastor vai me pegar. Senhor, gabinete, né? Pai, eu te dou graças, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom e misericordioso. Ah, o Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom que o Senhor nos deu do seu Espírito. Aleluia. Como o Senhor é bom. Obrigado. Eu não sei se vocês ouviram aquele áudio, foi a Marli que compartilhou comigo, do pastor João Roberto, ele falando sobre discípulos. Meu irmão, o pastor João Roberto, ele fala da vida dele do começo, você não acredita. Quem era pastor João Roberto e quem é pastor João Roberto hoje debaixo da unção. Ei, essa unção está disponível para mim e para você. Ei, essa unção já está em mim, já está em você. Essa unção que nos transformou, que nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Somos filhos, somos abençoados, somos benditos do Pai. Tem alguém hoje aqui que ainda não confessou Jesus? Tem umas cadeiras vazias, mas é em função da pandemia, eu creio que multidões, milhares, que venham os milhares, que venham os milhões, que venham povoar o céu, que venham para o reino. Aleluia! A unção evangelística está se levantando. Sinais, prodígios vão acontecer. Aleluia! Nós já desfrutamos aqui da unção profética, nós desfrutamos da unção de mestre, nós estamos desfrutando da unção pastoral. Não é? Essas unções estão tocando a nossa vida. A unção apostólica, a unção evangelística, está acontecendo. Está acontecendo. Você pode não estar vendo, mas eu estou. E eu estou crendo. E eu estou crendo. Aleluia, Pai, obrigado. Obrigado pelo Espírito e pela palavra. Obrigado porque nós temos uma palavra que é verdade, ela nos pertence. Nós temos um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E nós cremos nessa palavra, rompendo no coração de cada uma das pessoas que estão aqui, rompendo no coração das pessoas que estão assistindo pelo YouTube. Eu creio, Pai, nessa palavra, em nome de Jesus. Aí a Vanessa vai perguntar, pastor, qual é o tema da ministração? Qual é o tema, Vanessa? Os ungidos. Somos nós, os ungidos. Aleluia! Obrigado, Senhor. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Já que eu estou com o microfone, eu vou ministrar aqui as ofertas. Amém? Vamos ganhar o tempo.